E vamos aqui começar o nosso podcast Esperança de hoje, né? Isabela Prudêncio, que prazer ter você aqui no estúdio comigo. Prazer é meu estar aqui de novo, né? Já vim outra vez, não foi? Já veio. Já vim outra vez, já. Bom demais. Bom demais. E aí, Isa, pra quem eu te conheço, mas o pessoal talvez de casa não conhece. Então conte pra gente aí quem é a Isabela. Certo. A Isabela é maranhense, mora em Açailândia. E hoje eu trabalho com gestão, né? Falando sobre trabalho. Eu trabalho com gestão de tráfego de anúncios, né? Aqui na região. Tenho atendido algumas empresas. E, cara, uma jovem cristã de 20 anos, sonhadora, batalhadora, essa aí é eu. Só tem 20 anos. 20 anos. Eu jurar que tu tinha mais, ó. Mentira, pô. Que tem 20, acho que só 20 é o que eu te conheço. É 20 anos. Aí tu é cristã, graças a Deus. Graças a Qual a Deus. igreja? Sou da Batista, primeira Batista de Açailândia. Família de Deus. Família de Deus, bom Isso. demais. Isabela, agora conta pra gente um pouco da tua conversão, como é que foi o processo de conversão, como é que tu conheceu Jesus? Lucas, eu cresci na igreja, né? Minha mãe, quando eu nasci, ela já era cristã. Só que eu digo que eu tive realmente a minha conversão ali uns 14, 15 anos no retiro da IBA, né? Tava aquele de Imperatriz, Sangue e Fogo, como é o nome dele? É a Ziláurea. Isso, Ziláurea e o Gustavo. E o Gustavo, Aham. foi. No retiro que eles foram, foi onde eu me converti. De fato, eu tive uma experiência e de lá pra cá foi onde eu tive mais consciência da minha conversão, foi lá. Apesar de ter crescido na igreja, né? E é isso. Entendi. Porque assim, o pessoal acho que tem um entendimento errado. Ah, nasci na igreja, pronto, sou crente desde quando eu nasci. Não existe isso, meu amigo. Um menino eu conheço, eu que tenho um filho, eu sei que aquele menino ali eu tô botando ele pra se converter. Porque eu me faz cada coisa, que misericórdia. Então tem que se converter uma hora, né? Tem que ter uma experiência com Cristo de verdade, né? Tem que ter. Então como foi nesse ano que tu falou, né? Nesse encontro, foi encontro, né? Foi no retiro. No retiro. Né? E aí, Isa, de lá pra cá, assim, conta pra gente um pouco qual foram as maiores experiências que tu teve com Deus. Teve alguma que tu lembra, assim, que fala, aquele dia... Lucas, eu digo muito pra quem eu convivo, meus amigos, que eu sinto muito Deus, né? Desde que, em todas as decisões que eu peço pra Ele me guiar, eu não tive, assim, uma experiência de que, caramba, aquilo dali eu ouvi Deus audivelmente, eu não tive isso. Só que eu digo que eu sou muito sensível a sentir Deus. Então, até mesmo nesse novo ramo que eu entrei, cara, eu já tive experiências de sentir muito forte. Por exemplo, de ir no cliente e saber que ele não ia fechar comigo. E meu coração ficar em paz por isso. Ou chegar no cliente e achando que o objetivo ia ser fechar um contrato, mas era só conversar, uma palavra amiga, sabe? Então, o que eu digo é que eu sou muito sensível para sentir a direção de Deus. E não tive muitas experiências assim, fortemente de ver Deus, como minha mãe. Se tu conversar com minha mãe, ela já viu anjo, ela já viu muita coisa. Ela flui no profético, né? Ela Sim. é bem... É até engraçado, porque a igreja de vocês é um pouco mais tradicional, né? Mas ela é bem penteca. Minha mãe é assembleiana. Ela tá na Batista, mas um dia ela volta. E, cara... eu vejo que a essência dela é essa, mas é isso. Eu digo muito que eu sinto Deus. E eu me sinto confortável de dizer isso, porque isso já me livrou de muita coisa e me trouxe paz em vários momentos, sabe? Tem até a Jaqueline, que é da minha igreja, uma vez a gente estava numa célula e ela falou uma coisa, não necessariamente sempre se aplica na prática, mas foi uma ideia interessante que eu carrego comigo. Que ela disse assim, gente, quando eu tomo uma decisão e eu sinto paz... eu agradeço a Deus porque ali Ele me livrou de alguma coisa. Ou ali eu tomei alguma boa decisão. Ou ali eu obedeci a alguma palavra de Deus. Sim, então, sim. eu me movo assim. Por hora é assim. Quando eu tiver uma grande experiência aí com minha mãe, aí eu compartilho. Mas até agora não. Mas sabe que isso é o mais incrível que tem, é isso. Sabe? Eu teve um podcast aqui com a Luciana, que eu até falei isso, a gente comentando sobre isso, que... um amigo meu, uma vez, ele tava numa crise, que ele tava assim, caraca, eu não tenho experiência assim maluca com Deus, de ver pena de anjo, de ver essas coisas. Minha mãe é tipo essa. E aí ele falou que tava nessa crise, que tava, rapaz, será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que jejuar mais? Será que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Aí uma hora, tanto ele buscar isso, o Espírito Santo falou pra ele assim, cara, faz o seguinte, pega a tua Bíblia,
ora todo dia, lê um pouco tua Bíblia, sabe? O que tu puder ler, lê, medita. Cara, eu quero isso todos os dias. Eu prefiro muito mais algo ali todo dia, né? É isso que tá falando. Cara, é depender do Espírito Santo pra tu na tua vida, né? Tu que mexe com os negócios, até vou já te perguntar sobre isso. É muito massa tu ter essa paz, cara. Sim. Nossa, minha consciência tá tranquila, né? Eu digo assim, eu tenho entendido isso. O pessoal gosta de falar assim, se eu tô em paz com a minha consciência tá de boa. Aí eu falo assim, tem um porém. Se você é guiado pelo Espírito Santo, se você tiver em paz com a consciência, de boa. Mas se você tiver em pecado, é claro que a tua consciência vai estar ali bebendo. Tô de boa, eu gosto disso, né? Tem uma diferença. Mas assim, Isa, te perguntar como é que era a Isa criança. Como é que era a tua infância, como é que foi? Tu foi uma infância raiz? Ou era mais raiz, quieta? Nada. Cara, minha infância era no meio da rua, o dia inteiro. Chegou da escola, é o dia inteiro na rua. Sem chegar com pé sujo, cor do carvão, subir em árvore. Eu tinha um primo, né, que era tipo meu irmão, o Breno. E aí eu morava no Pará, e lá eu tinha uns amiguinhos, tá? Eu morava em ponta de rua, cara. Ponta de rua cheia de menino, né? Sei. E aí, cara, o dia inteiro. Aí meu maior desejo era chegar no final de semana pra vir aqui pra Ceilândia pra ver meu primo, pra ele subir nos pés. Tu morava onde nessa época? Eu morava em Ulianópolis, uns 200 quilômetros daqui. E eu chegava, aí o Breno subia na árvore, pegava as frutas, eu botava na sacola, a gente ia comer na casa da minha avó, soltava pipa. Cara, tudo. Minha infância foi muito boa, eu fiz de tudo. E hoje em dia, eu digo assim, né, que criança que teve infância raiz, ela se tornou até uma criança mais forte. Porque eu vejo que hoje em dia as crianças não têm mais, né, aquilo. Eu acho que eu fui a última geração. Não tem mais aquela brincadeira, aquela socialização, aquele bate de boca que vai pra casa zangar, no outro dia chega abraçando, já esqueci da dilema. E, cara, a minha infância foi essa. Eu fiz demais, eu aproveitei demais a minha infância, demais. Lá, aqui, quando eu vinha. E era na rua, cara. Minha infância é infância raiz, de ponta de rua. Menino taquibol, aqui chama pau na lata, né? Pan e tali, e é isso. E tu já contou um pouco pra mim, pra Alessandra, que tu era muito assim mesmo, aquela menina fresca, aquela menina que brigava, ia pra cima. Ia pra cima. Chavalente. É porque eu cresci num ambiente de brincadeiras masculinas, né? Eu brincava ali de elástico, mas meu negócio era o pau na lata, era o corre-corre, era o pique-esconde. Dar murro nos outros. Dar murro no... Deu um amigo meu que eu... Então, assim, pra mim sobreviver naquele ambiente, eu tinha que ser valente, não podia ser muito... Sim. Por mim me respeitar. Então eu era realmente uma baixinha valente. Magrinha, imagina eu. Magrinha. Meu Deus do céu. Mas... Não sabia contar de frente, contar de lado. E me respeitava, cara, todo mundo. Então, tinha que impor moral, tinha que impor, se fosse fraca eu ficava pra trás. E acho que é uma grande diferença, que tu falou uma coisa interessante, né? Talvez tu é de 2000, 2001, né? Cara, é a última geração mesmo, acho que foi essa galera que, do 2000 ali, acho que quando teve essa virada de século, essa galera... Foi. A galera que nasceu no século 21, parece que perdeu isso, né? E tu, não sei se tu é que nem eu, tu falou uma coisa interessante, que eu acredito que a falta disso, a falta dessa infância, desse jeito, que criou essa geração, assim, às vezes meio que é o famoso mimimi, a galera que não aguenta nada, a galera que não pode ouvir nada ao contrário, né? Não tem tu concorda muita com gente, isso? cara, demais, não tem no convívio. O convívio hoje é só na escola, né? O convívio da gente era na escola, era na rua, era na igreja, qualquer lugar. Era brigar, era, cara, dilema, ele voltava pra casa, outro dia tava abraçando a pessoa, porque criança não tem ranço, né? Eu num dia eu brinquei, no outro dia eu já tava abraçando. Então acho que essa falta... Não tinha cancelamento nessa época. Não tinha cancelamento nessa época, cara. Tipo, todo mundo era tranquilo. Todo mundo era amigo ali, né? O único objetivo era se divertir, cara. Às vezes dava uns contratempos, mas no outro dia nós tava brincando de novo e tá tudo certo. E hoje em dia, acho que por falta dessa socialização, as pessoas ficaram mais fracas, né? As crianças, não sei, cara, elas ficaram mais fracas, mais difíceis. Até a comunicação é diferente. Muita frescura, né? Muita pouca coisa ali. A gente era mais bruto, mais liso, mais fluido na vida, eu acho. E hoje é muito mais complicado. As crianças são muito mais opiniosas. No meu tempo, criança não podia ser adulto, criança era criança. Não tinha que ficar intrometendo em conversa de mãe. Ei, rapaz, tu falou aí, rapaz, eu tomei cada tapão da minha mãe, que negócio. E aí, ó, quando eu tiver adulto falando,
Hoje não, as crianças opinam. O bom é que, não sei, parece que elas são mais evoluídas, mas mesmo assim eu trocaria tudo por uma infância nossa, porque eu acho que criou pessoas mais fortes. Assim. Sim, com certeza, Isa. Porque assim, é uma geração que quer muito antecipar as coisas, né? É por isso que a gente fala muito hoje de ansiedade, que a ansiedade é excesso de futuro. Então é a galera que tá querendo tanto lá na frente, só que quando chega lá na frente, é uma galera que quando tá com 12 anos, 13, tu ouve assim, rapaz... eu já quero ser empreendedora, eu já quero ser influencer, eu já quero isso. Aí tu fica, rapaz, uns papos assim, cabeça, falando de feminismo, falando de não sei o quê. Aí quando chega na fase mesmo, quando chega na fase adulta, parece que buga, parece que dá um bug, assim. É um cara, é um jovem que tá querendo ser adolescente, tá querendo curtir coisinha, assim, não sabe ouvir nada, não sabe ouvir uma disciplina, né? Isso aí. E assim, Isa, conta pra gente agora um pouco da tua carreira empreendedora, né? Como é que começou? Quando é que deu esse... eu quero esse estalo, assim, pra isso? Cara, eu me apaixonei por esse mundo quando eu comecei a seguir o Flávio Augusto. Não sei se tu conhece, mas quem não conhece estiver ouvindo, o Instagram dele é Geração de Valor. Eu lembro que eu comecei a seguir ele e ele fala só sobre empreendedorismo e vendas. E o jeito que ele falava e que ele compartilhava, o jeito que ele vive a vida dele, começou... Eu queria também viver, eu também queria ter aquela percepção de vida que ele tinha, que era uma percepção muito interessante, né? De garra mesmo, de trabalho duro, esse tipo de coisa. E eu comecei a ler livros sobre o assunto e comecei a me apaixonar. A primeira vez que eu empreendi foi quando tu me chamou, que eu tava vendendo semijoia, né? Eu saí de um treinamento do Sebrae, aí botei uma semijoia. E aí quando foi no início do ano passado, eu comecei a estudar tráfego, né? Eu gestora de tráfego, que são anúncios na internet, no Instagram e Facebook. E, cara, eu gostei demais, assim, sabe? Eu me identifiquei, eu gosto muito de... Eu já te falei de números, de processos, então eu me identifiquei muito. E durante 1 ano e pouco eu foquei só em uma coisa, eu fiz só uma coisa, né? Só uma coisa que era só isso. Além da faculdade, que eu também faço, mas quando se trata faculdade de quê? De direito ali, Imperatriz. Então eu foquei só nisso, Lucas. E mexer com tráfego é empreender, porque é teu negócio, né? Tu tá criando um negócio. Sim. E a ideia em si de empresa, quem me influenciou foi meu pai. Meu pai, né, eu já conheci, assim, quando eu nasci, ele já tinha o negócio dele. E eu digo assim, que ver meu pai sustentando gente, eu achava muito massa, sabe? A ideia de, caraca, o que ele faz sustenta casa, sabe? Sim. E muitas casas, e eu, caraca, que massa. Então... Meu pai, visivelmente, foi o que me influenciou. Eu achava legal, sabe? Eu achava interessante. Eu falei, pô, como assim, né? Gente come porque... Pela operação que ele toca, a gente cuida da família, cara, isso é muito massa. Então, foi meio que isso, cara. E a ideia de empresa sempre esteve na minha mente, eu sempre gostei dessa ideia. E hoje eu caminho pra esse lugar, né? Tentando alcançar esse lugar de empresa, de colaborador. Por enquanto agora tenho até um colega design, mas o meu grande objetivo é chegar nesse nível aí de empresário. É minha grande paixão. É minha grande paixão quando se trata de negócios. É mesmo? Eu sou apaixonada. Caraca, tu encontrou mesmo ali a tua vocação, né? Cara, acredito que sim. Tu acredita? Eu acredito que sim. Eu sou... Cara, eu durmo e acordo pensando, saca? Então eu acredito que sim. Vamos investigar. Mas por hora eu tô feliz com isso. Que massa, cara, que massa. E a Isa baterista, a Isa do louvor? Isso daí é interessante contar. Parece que eu tô falando de 2 pessoas, mas a mesma pessoa. É muita coisa, né? Mas, Lucas, acredita que tocar foi uma palavra de Deus profética? Foi. Quando eu tinha... Cara, quando eu era bem criança, eu recebi uma palavra que eu ia... Eu vou dizer assim, eu ia servir a igreja cedo. Só que eu não sabia quando. E aí o filho do meu pastor, ele tinha projetos de ir embora pra estudar medicina. E só tinha ele. E aí, desde o Pará, eu sempre ficava perto da bateria, né? Minha mãe diz, eu nem lembro, mas ela diz. E aí, ele começou a me treinar e me treinou por quase 2 anos. Quando deu esses 2 anos, ele foi embora. E com uns 13, no máximo 14 anos, eu peguei a bateria. Então eu tenho uma foto até de a bateria enorme, eu bem pequena, quase sumindo atrás da bateria,
Porque era muito cedo, né, que eu peguei. Então foi o cumprimento de uma palavra, a bateria, né? Foi o cumprimento de uma palavra e eu acho que uma forma de servir a igreja, de servir o reino. E é isso. Top. E hoje em dia, assim, hoje isso virou uma coisa mais um hobby, é uma coisa que tu pretende investir nessa parte mais do louvor? Não, se tornou mais uma forma de servir e um hobby mesmo, sabe? Não, é tanto que é uma coisa que eu deveria melhorar. Eu não vejo tanto, eu não estou sempre antenada como, por exemplo, meus negócios na bateria. Aham. Mas quando eu toco, é muito bom, sabe? Entendi. É um momento muito bom, mas não pra investir. Eu acho assim que o ponto disso aí, Isa, quando tu já conversou comigo essas Uhum. coisas, eu entendo que assim, o louvor, a bateria é uma forma de tu adorar a Deus. Sim. É uma adoração, aquela adoração pra Deus. Não é algo que tu vai investir no ramo artístico, entendeu? Eu acho que tu não é um artista, Não. né? Não Tu sou. não é tipo Não. como é que fala? Meu Deus do céu. Eu só sou uma instrumentista, baterista. Não é, Não sou. toca, tu adora, isso te faz bem, te faz, né? Mas assim, o que arde no teu coração é isso. E isso que tu falou sobre, tipo assim, sustentar pessoas, eu achei isso muito massa, porque é algo que eu tenho no meu coração também, sabe? Eu sou de uma outra forma, né? A gente já conversou sobre isso. Sim. A parte da financeira não seria a minha. Sim. A parte mais criativa. Uhum. E eu quero muito, cara. Eu penso muito, assim, em sustentar, entendeu? Eu penso muito. É bonita a ideia, né? Cara, é massa, cara, Dá pensar assim, pô, quero gerar um emprego. Sim. Sabe, às vezes que bate no meu coração, eu vejo aqueles documentários do Vale do Silício, sabe? Doideira. Saca? Aquelas empresas lá, mano, eu fico vendo assim, eu falei, cara, eu queria uma empresa com esse ambiente. Eu queria que os caras trabalhassem assim, feliz da vida, os caras trabalhassem, se divertissem, se fluíssem, porque, cara, o ambiente bom, você flui, né, criativamente. Com certeza. E aí, hoje, quais são os teus sócios, quais são as pessoas que tu caminha junto nessa parte de empreendedorismo? Cara, tem alguns amigos muito especiais pra mim que não são daqui, né? Porque quando eu comecei é pouca pessoa daqui do estado, do Maranhão, da cidade que eu conheci, mas é uma coisa, Lucas, assim que eu digo que me fez fluir mais no que eu tava fazendo ano passado. Foi pessoas, cara, e foi bom tu tocar isso, porque caso eles estejam ouvindo, eles já vão ouvir também, né? Eu tenho alguns amigos como... Eu vou até falar o nome mesmo, caso ele esteja aí, ele já sabe. É o Lucas, o Luiz, o Rony, o Tayan. Foram pessoas essenciais na minha trajetória. Se tem uma coisa que eu investi, desde que eu comecei no ano passado, no início da pandemia, foi em conhecer pessoas. Eu conheci muita gente digitalmente, por exemplo, Rony é de Bahia, Lucas é de Recife, Luiz é de São Paulo, Tayan tá em Belo Horizonte. Caraca. Então eu investi muito, cara, nisso. Eu gosto muito de conversar com pessoas. Só que eu percebi que, cara, pessoas é o maior ativo, sabe? É o que te faz mudar de rota quando precisa, é o que te faz clarear a ideia quando precisa. E hoje eles são meus grandes amigos. Pretendo vê-los esse ano, que eu ainda não vi presencialmente, né? Mas, cara, assim, fora, assim, eles foram meus amigos ali do negócio. Mas quando se trata de família também, ajuda demais tu ter um ambiente que te apoia, né? Por exemplo, eu tive alguns conhecidos que eles tinham um ambiente muito ruim, sabe? Em casa, Sim. muito difícil. E isso dificultava a produção deles. Uma mãe que não apoia, um pai que julga, uma irmã que não é impaciente. E isso acaba até tardando algum sonho dessas pessoas. Porque daí elas param de fazer aquilo para agradar e não ter tanto rabo de saia, digamos. E acaba tardando o sonho delas. Então, ter um ambiente harmônico, amoroso, ajuda em tudo. Desde a vida espiritual, os negócios, em tudo, né? Então a família é inquestionável, que foi essencial. E de amigos de trabalho foram esses aí que eu citei, que foi assim, cara, viraram tipo um irmão, sabe? Sim, sim. Então, é meio que isso. E é isso, cara. Desde o início eu investi demais. Tem o Breno também, esqueci do Breno. Ele tem sido agora ontem até... Na hora que tu me falou comigo da rádio, eu tinha acabado de sair de uma ligação com o Breno, que ele teve uma ideia, pra tu ver como é. Por isso que eu gosto de gente empreendedora, ó. Ele teve uma ideia no nada, porque a gente tava com um problema em comum. Ele me ligou, a gente conversou, já saiu uma solução em comum que pode virar até uma agência, né? Olha uma aí. empresa. Então, é meio que isso, Onde é que cara. eu deixo o currículo? Mas vai ser legal. Top, cara, que massa. É esse tipo de gente que eu acho bom conversar, é bom demais. Bom demais, né? Isso é o famoso network, né? Networking, isso aí.
Que massa, cara. Muito bom. Isa, agora uma pergunta pra ti, assim, dentro do que tu falou dessa geração de hoje, o que tu acredita que mais precisa mudar nessa geração? Precisa mudar pra que sentido, assim, pra melhorar o quê? Tudo, o que Tudo, que mais né? assim, tu olha, fala assim, o que te incomoda. Pode ser mais na área espiritual, área educacional, o que for. Entendi. Cara, eu acho que o que eu mudaria é que as pessoas, eu acho que elas deveriam ser mais persistentes, sabe? Eu acho que por querer tudo muito, e não que eu seja totalmente autoridade nisso, porque tem muitos momentos que eu também quero mastigado as coisas. Aham. Tem muitos momentos que eu também tenho medo, mas eu acho que é uma geração que falta mais fome, sabe? Fome e persistência. Quando eu tava, por exemplo, refletindo o que me fez chegar até hoje, porque pra mim estar aqui hoje eu não sou totalmente comum, alguma coisa eu fiz, né? E a minha fome de evoluir, de crescer, todo dia pensar, e realmente todo dia, uma fome, sei lá, já faz parte de mim, ela me faz eu me mover, cara. Ela faz eu persistir mesmo levando paulada de todos os lados. Muita coisa deu errado até hoje. Muita coisa deu errado. Até uma, duas dá certo. Muita coisa deu errado. Então eu acho que as pessoas, elas... Não sei, cara, parece que falta mais persistência. Tem gente que parece naturalmente ele é mais casca grossa, ele vai pra cima, mas tem gente que não. Parece que tem gente que precisa de mais estímulo, né? Tem gente que pede mais opinião pra tudo. Eu acho que se as pessoas fossem mais persistentes naquilo que elas têm no coração delas e mais elas, no sentido de não ficar se comparando com tudo, mas pegar aquilo que tem dentro delas, colocar num papel e executar de forma massiva, com muita persistência, a gente não teria tantos jovens frustrados à toa, falando de jovens, né? À toa por aí, sem rumo, perdido. Às vezes é porque ele começa uma coisa e para, começa outra e para, não tem clareza de nada, não chega em lugar nenhum. Sim. O tempo passa, ele se frustra porque ele já queria estar num lugar que ele não tá, porque ele já tá numa idade. Então eu acho que o foco e a persistência, a gente inclui essas duas coisas. Na nossa geração, uma geração mais focada e mais persistente naquilo que elas querem, com certeza em todos os âmbitos isso seria beneficiado, cara. Desde o espiritual, negócio, faculdade, o que seja que a pessoa faz. Sim. Eu acho que são coisas que eu mesmo reforço pra mim sempre, porque eu sei que são coisas que vão me levar onde eu quero. E que não é fácil, porque dá medo. A gente gosta de procrastinar, a gente gosta de se comparar. A gente gosta, às vezes até a gente mesmo se deprecia. Sim, Às vezes a gente mesmo se deprecia. Todo mundo é melhor, a gente é pior, a grama do outro é sempre mais verde. Então são pensamentos e coisas que eu acho que se mudasse, cara, influenciaria de forma benéfica em todas as áreas, eu acredito. Dentro disso que tu falou, veio duas palavras na minha mente aqui, que foi identidade e propósito. Pronto. Então, assim, se você tem uma identidade firmada, cara, eu sou isso. E ponto, eu sou isso. Deus me falou que eu sou isso, Deus me revelou isso. Como tu falou, cara, isso é o que eu durmo e acordo pensando nisso. É o que arde no teu coração. Isso tem a ver com a tua identidade. Tu é isso. Por mais que tu não esteja fazendo algo, tu é isso e pronto. Entendeu? E qual é o propósito? Aí, tipo, cara, é esse propósito definido. É essa meta que eu vou alcançar, sabe? Aqui é que Paulo fala, né? Eu deixo as coisas pra trás e prossigo pra um alvo. Sim. Ele até fala, eu ainda não alcancei, mas tô buscando alcançar. Então acho que a persistência vem disso. Tu tem identidade firmada, sabe qual é o teu propósito, tu vai firmar naquilo ali. Eu tenho me podado, deixado Deus me podar muito nisso. Que às vezes essa questão de comparação é uma coisa que acontece demais na minha vida. Eu ficava assim, rapaz, o cara bem ali tá fazendo isso já e tá dando certo, acho que eu vou fazer aquilo. E Deus tá falando, não é isso pra ti. Entendeu? Então, assim, várias coisas assim que Deus vai podando e a gente tem que persistir. Entender qual é a nossa identidade. Entender qual é a nossa identidade e persistir, cara. Persistir, sabe? É que nem uma frase que eu ouvi, que é, se você tenta ser bom em tudo, você não é bom em nada. Né? Então, qual é a minha identidade? É isso aqui, pô, eu vou ser o melhor nisso aqui. Eu vou buscar ser o melhor dentro da minha possibilidade, né? Como, meu Deus, o Cortella fala, né? O que é entregar o melhor? É você fazer o melhor no que você pode hoje, para que você encontre possibilidade de fazer melhor ainda depois. Aí eu falei, cara, é isso. Né? E a Isa, dentro do que tu quer que essa geração mude, qual é o legado que a Isa vai deixar para transformar exatamente esses pontos que tu falou? Antes disso, eu posso só puxar o que tu falou de propósito? Pode sim. Que propósito, Lucas, é uma coisa... Eu lembro que... Assim que eu te conheci, aliás, lá no, sei lá, segundo médio,
eu me questionava demais, cara. Demais. Aham. Eu lia sobre isso. Tinha umas crises. Demais, cara, demais. Eu pesquisava no Google como encontrar meu propósito, lia livro, perguntava qual é aquelas Fazia caixinhas. teste vocacional? Já fiz, cara, de tudo. E aí, porque eu achava que ia ser um estalo. Aham. Esse é meu propósito. E aí, sabe o que aconteceu? Uma hora eu falei assim, cara, chega. Eu não quero mais, sabe, ficar procurando. Meu propósito é o que eu vou definir. Meu propósito é honrar minha família. Meu propósito é cumprir aquilo que eu tenho no meu coração de paixão. Meu propósito é viver tranquila. Aham. E eu digo, até uma vez eu estava conversando com uma colega, e ela dizendo tal, que ela queria ser missionária, eu respeito e apoio, pô, massa. Sim. Mas hoje eu sou uma menina de pensamentos simples, no sentido de eu só quero viver tranquilo e curtir o processo e chegar onde eu quero. E esse é meu propósito. Meu propósito é honrar minha família, é sustentar. Meu propósito é dar emprego seria um propósito, pô, botar Maravilhoso. comida na, cara, Sim. extraordinário. Então hoje eu olho esse mundo de propósito, talvez não tão espiritual quanto antes, porque antes eu achava que, né, eu ia pra África, enfim. Mas meu propósito hoje, ele é muito mais simples, cara. Meu propósito é só viver tranquila, honrar a Deus, obedecer, honrar a família, cuidar, ter amigos legais que eu amo, respeito, e me ama e me respeita. Então, hoje eu, Isabela, e eu vi que quando eu entendi isso, ou eu defini isso, cara, caramba, eu evolui muito, Lucas. Muito. Porque eu parei de esperar do acaso e trouxe a responsabilidade pra mim. O meu propósito, quem vai fazer é eu, e Deus vai me direcionar. Porque se eu honro a família, Deus se agrada. Porque se eu honro a igreja, Deus se agrada. Porque se eu faço o meu propósito de empreender, que é o que arde no meu coração, Deus vai se agradar. Então é só uma forma simples de me colocar em ação e não esperar que coisas grandiosas aconteçam pra dizer, esse é meu propósito. Sim. Então meu propósito se tornou algo muito mais pequeno, muito mais, não digo pequeno, mas muito mais simples. É muito simples de entender o meu propósito, entendeu? Isso me fez me mover demais. Isso trouxe a responsabilidade pra mim e eu tirei a responsabilidade do acaso, do além que vai me trazer a resposta. Cara, o além não traz nada, tu vai continuar. Eu lembro que eu fiquei 1 ano nessa peleja aí, cara. Qual é meu propósito, cara? Achando que vinha um anjo, assim, Um atrás de anjo, um bilhetinho. toma aqui, Isabela, escreve, ó, tá aí escrito. E aí eu falei, cara, chega. Meu propósito é esse daqui. Meu propósito é trabalhar. Meu propósito é ser proativa, é ser ativa. Cara, meu propósito é esse. E, cara, quando isso aconteceu, quando eu tive essa consciência, aí as coisas começaram a andar. Não explodiu, mas começou a andar. Começou a andar porque agora a responsabilidade estava em mim. Se eu fizesse, top. Se não fizesse, não acontecia nada. Sim. Então, seu propósito é esse. E sobre o legado, né? Tu quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer que tu falou muito do simples, e o simples ele é poderoso. É poderoso. A gente que entende do reino, cara, é que nem uma música agora que tá virando meu hino nacional. Seu hino. Uhum. É o Postura do Reino do Morada. Eu ouço aquela canção todo santo dia. Pra me entender aquilo, pra me entrar na minha mente aquele que o menos é mais no reino dos céus. Quem perde ganha. Então o simples, que é o mais poderoso no reino, é isso. Talvez o que tu tá achando assim, pô, é só isso aqui. Cara, isso é tão grandioso no reino, tu não tem noção. Mas continua sobre o legado. Cara, o legado, eu me acho assim, apesar de medos que eu tenho em várias coisas, mas eu me acho muito corajosa, sabe? Pra tomar algumas decisões, pra ter começado cedo. Hoje é poucos jovens, esses meus amigos que eu contei, por exemplo, são exemplos de jovens também que estão em movimento. Mas o legado que eu deixaria é que começar cedo, sabe? Começar cedo a cumprir o teu propósito, o que tu definiu ou o que Deus te falou. Eu acho que o legado que eu queria deixar, se eu pudesse deixar alguma coisa, é que os jovens começassem a se movimentar cedo, em prol daquilo que Deus colocou no coração deles, e não esperar muito tempo. Porque cada tempo que passa é um impacto a menos que tu poderia causar. Sim. Então, hoje eu tô com 20 anos e eu já tô mais evoluída que a Isabela de 19, daqui com 21 eu quero estar mais longe do que a Isabela de 20. E assim eu vou conseguir impactar muito mais rápido as pessoas em um espaço menor. Eu acho que começar cedo é uma coisa que eu comecei. Poderia ter sido mais cedo, mas enfim. Isso tem me trago muitos benefícios. Muitos benefícios estar em movimento desde cedo. Ter coragem de tomar decisões arriscadas desde cedo. Então, se eu pudesse deixar para os jovens, eu gosto muito de, assim, de falar para jovem, eu acredito que a audiência seja jovem, não sei. Comece cedo. Não espere a faculdade terminar, não espere você casar, ou enfim.
Comece cedo a trabalhar, comece cedo a estudar, comece cedo a se arriscar. Porque na pior das hipóteses, não tem teto pra morar, eu imagino, comida pra comer e amor pra receber da tua família. Então começa cedo, cara. Não... Se eu perder o estudo que eu tenho, eu continuo na mesma casa, comendo e dormindo. Sim, sabe? sim. Então, começar cedo as coisas. Ter coragem pra executar tuas ideias desde cedo. E não esperar quando tiver um grande montante, ou quando... se tu quer começar, por exemplo, servir na igreja, começa desde cedo. Começa desde cedo, sabe? Não precisa esperar tal idade ou tal ocasião, começa desde cedo. Eu comecei com 13, 14 anos. Errei pra caramba. Era um ruinzaça no início. E aos pouquinhos a gente vai indo. Por exemplo, outra coisa que eu vejo é as pessoas, elas terem aquela ideia de quando eu tiver tudo... Quando eu entender de tudo, eu começo alguma coisa. Às vezes, por exemplo, eu prestar um serviço. Cara, quando eu souber de tudo, eu começo. Cara, eu comecei agora nesse novo ramo de gestão local. Cara, tem muita coisa que eu não sei. Aprendendo com problema. Problema surge, eu vou lá aprender como resolver ele. No próximo, eu aprendo como resolver o outro. E assim as coisas vão indo. Então, menos perfeccionismo e mais ação. E começa cedo, cara. É na igreja, começa cedo. É pra trabalhar, começa cedo também. Não larga o estudo não, vai com os dois, você tem tempo, tem energia, a gente tem muita energia. Sim. Eu digo, cara, essa semana foi corrida, mas chegava o horário do beach tennis, pra correr na areia eu ia, cara, eu tinha energia. Se fosse outra coisa eu já tava dormindo, mas comer uma coisa que eu gosto, eu fui. Sim. Então, começar cedo, isso vai te dar vantagem competitiva, isso vai te dar realização. É muito bom tu sentir que tu é proativo, que alguma coisa tu tá fazendo. A sensação, acho que de viver é melhor. Porque tu olha e fala, cara, eu tô produzindo, eu não tô à toa. Eu tenho um certo preconceito com jovens à toa. Eu desço o sarrafo às vezes. Eu falo, cara, não é possível. Tu tem inteligência, tu tem tempo, tu tem energia. O que tu tá fazendo, cara? À toa. Eu tenho um certo preconceito. Às vezes eu tenho que me controlar, porque senão eu desço bambu e nem todo mundo gosta de ouvir o bambu descendo. Às vezes tu tem que... Calma, Isa. Cara. Solta a mão do pescoço desse menino. Isso aí. E é isso, cara. Porque eu vejo que quanto mais cedo começar, mais tua família vai ser beneficiada. Não, é verdade. Mais cedo tu vai estar desvinculado, menos problema tu vai dar, menos dor de cabeça. Enfim, tem vários benefícios. Eu diria isso, começa cedo, independente da área que você quer iniciar. E a frase que tu falou, né? Menos perfeccionismo, mais ação. E mais ação. É isso, cara. Esse é o nosso papel, sabe? É isso que eu oro muito por essa geração. É tanto que tem uma mensagem que eu tava com uma crise de tentar entender, né? Que Deus me deu uma mensagem, né? E eu creio que essa mensagem eu vou carregar. Que eu tenho entendido muito isso, que quando fala de ministração, você tem que ter uma mensagem. Eu não posso tentar bancar o Dave, eu não posso tentar bancar o Luciano Subirá ou o Lucinho Barreto, eu tenho que ser o Lucas Santos. E uma mensagem de Deus falou muito sobre família. Só que eu entendo que meu papel de influência, desde 2014, desde meus 15, 16 anos, eu entendi que eu ia cuidar de adolescentes e jovens. Eu entendi isso. Então, cara, como é que eu vou falar de família para adolescente? Só que esse é o ponto. A gente espera o cara ficar com 30 anos pra gente querer falar de família pra ele. Entendeu? Eu tava vendo aqui até um carinha que veio aqui no podcast do Kevin. E ele falou assim, pô, cara, eu quero ser um pai de família. Eu quero ter um filho, tá? Eu tô doido pra ter isso. Eu falei, pô, um cara novo falando isso é muito raro. Entendeu? Então eu oro pra que as pessoas sim comecem cedo a entender. E, cara, vai fazendo, vai aprendendo, vai fazendo. E problema é uma coisa que eu tenho entendido que problema é maravilhoso. Porque pra quem caminha com o Espírito Santo, um problema, ele flui assim. Quando tem um problema, parece que se você buscar no Espírito Santo, ele vai te dar uma criatividade para resolver aquele problema e tu já tá meio que preparando pro que vem. E tá, enfim, isso é maravilhoso. Nosso tempo tá chegando aqui ao fim, né? Nós estamos aqui com uma jovem aqui que é muito ocupada, cheia dos negócios, então tem uns compromissos. Amém. Isa, muito obrigado, Isa. Tem alguma coisa que você quer deixar para essa galera aí ouvindo? Quer falar alguma coisa a mais? Cara, agradecer por ter me chamado. Foi muito bom. Conversar é muito bom, né? Eu sou conversadeira. Eu sou conversadeira, então conversar pra mim é muito bom. Principalmente quando o papo ele é relevante. Enfim, às vezes a gente vai falar umas besteiras, mas quando o papo constrói a gente é muito bom. E, cara, nada, só dizer, meu povo, vamos agir. Vai, pega teu sonho, bota no papel e vai correr atrás. Porque o sentimento que tu vai ter de viver a vida correndo atrás de uma coisa é muito superior a alguém que tá à toa por aí. Muito superior. E sem contar, já que aqui é uma rádio cristã, acredito que boa parte seja cristã,
Cara, tu vai agradar a Deus com essa tua atitude. Amém. Tu se à toa, tu não agrada a Deus. É basicamente isso. Porque se tu tá à toa, tu não tá influenciando ninguém, tu não tá impactando. Tu pode até tá, cara, mas não no nível que tu poderia. Tua família tá aí querendo que tu dê alguma resposta pra ela. Tua mãe tá querendo que tu leve ela pra viajar. Querendo que tu compre uma roupa pra ela ir pro culto. Cara, Sim. começa a agir, velho. Tu tem. Imagino que hoje os jovens eles são muito inteligentes, né? Sim, sim. Crianças são muito inteligentes. Tu vê aí uns youtubers crianças, né? Falando bem. Cara, tem tudo no faca e o queijo. É só ter coragem pra executar. Porque a gente não tem coragem pra executar um sonho. Às vezes é muito diferente da nossa realidade. Por exemplo, tu aqui tá numa... Eu já vi vários sonhos teus. Eu te conheci o menino de vários projetos. Sim. E a gente sentou e tu me contava que às vezes me bugava em tanta ideia. E numa cidade com o pensamento limitado, às vezes a gente perde a coragem de executar alguns projetos diferentes. Porque o diferente aqui é anormal, né? Sim, sim. Então, até pra ti, Lucas, tenha coragem pra executar teus sonhos. Amém. Aquilo que tá no teu coração, porque eu sei que tu é cheio de projetos. Tu é um cara extremamente criativo pra ideias. E é isso, cara, ter coragem pra executar. E me chama outras vezes aí que a gente vem conversar de novo. Amém. Vamos sim, vamos conversar, né? Esse foi o Tá bom. podcast com a Isabela Prudência. Valeu.